noite, pessoal. Eu estou aqui para falar para vocês um pouco a respeito da DCTF, certo? Que é uma declaração, não é? Que o contribuinte encaminha para a Receita Federal, a declaração de débitos e créditos de tributários federais, não é? É, Essa declaração ela tem por objetivo informar a Receita Federal dos débitos que a empresa vem a ter nas suas operações, ou seja, débitos que ela possua tanto por suas próprias atividades quanto na condição de obrigada a determinado recolhimento, certo? Então, a DCTF tem por objetivo a declaração, então o contribuinte efetivamente declara para a Receita Federal que deve algo, não é, através da DCTF, e naturalmente a maneira que esse débito foi liquidado também, certo? Bom, então assim, basicamente o motivo desse comentário é justamente em relação a essa nova obrigatoriedade recentemente implementada pela Receita Federal, não é? Através da Instrução Normativa 1646, agora de 2016, que alterou a Instrução Normativa 1599, certo? De 2015, trazendo aí algumas modificações e nós vamos tratar a respeito dessa obrigatoriedade específica para o mês de janeiro do ano de 2016, ou seja, janeiro dos próximos anos também. Tá? Essa nova regra foi implementada fazendo com que as empresas que não têm a dispensa, efetivamente, não é? De entregarem essa declaração relativa ao mês de janeiro, a competência janeiro de 2016. Tá? Quem são as pessoas jurídicas atingidas por essa nova exigência? Seriam basicamente as pessoas jurídicas inativas e as pessoas jurídicas sem movimento no mês de janeiro. Tá? A questão da obrigatoriedade se dá para as empresas inativas que tiveram obrigatoriamente a inatividade, né? Nós vamos explicar a diferença entre inativa e sem movimento. Né? Inativa é aquela pessoa jurídica que está completamente paralisada, ou seja, ela não tem qualquer movimentação financeira, patrimonial, contábil, não é? Societária, enfim, ela está completamente paralisada. Então, ela está na condição de inativa. E por se encontrar nessa situação, ela tem que fazer anualmente, lá até o último dia útil do mês de março, a DSPJ de inatividade, certo? Relativa ao ano calendário imediatamente anterior. Bom, então isso caracteriza uma empresa inativa, certo? Agora existem também as empresas sem movimento, o pessoal confunde muito isso, né? Então você tem que avaliar qual é a situação da sua empresa dentro dessas duas situações, porque em muitos casos essa diferença faz toda a diferença, né? Então o que acontece? A empresa sem movimento é aquela que por algum motivo não teve débitos a declarar naquele mês. Ela está ativa, está operando, mas naquele determinado mês, naquela determinada competência, ela não teve nenhum tipo de débito a declarar, não é? E aí, portanto, ela não tem o que declarar na DCTF. Esta é uma empresa sem movimento. No que se refere a essa nova regra, que é justamente a obrigatoriedade da entrega relativa ao mês de janeiro, vai ser exigido para ambas, tá? Então, lá na instrução normativa diz que não há dispensa de entrega no caso
de pessoas jurídicas e demais entidades de que trata o caput do artigo 2º dessa mesma instrução, que estejam inativas ou não tenham débitos a declarar, em relação ao mês de janeiro de cada ano calendário, certo? Então, é uma obrigatoriedade, obviamente, que não existia anteriormente. As empresas inativas simplesmente entregavam a DSPJ de inatividade e acabou, não é? As inativas tinham, ou melhor, tem as sem movimento, desculpa, as sem movimento elas têm obrigatoriedade, a dispensa de apresentação da DCTF apenas a partir do 2º mês sem movimento, isso é a regra geral, né? Só que essa situação, ela se sobrepõe a regra anterior, né? Porque é especificamente em relação ao mês de janeiro, tá? Então, se a empresa se encontra inativa ou não tem débitos a declarar, ela obrigatoriamente vai ter que apresentar a DCTF relativa ao ano calendário, ao mês, desculpa, de janeiro de cada ano calendário. Certo? O pessoal pergunta muito também assim: mas as entidades sem fins lucrativos estão inativas, também precisam apresentar? Sim, porque o artigo 2º da ação normativa diz que todas as pessoas jurídicas, inclusive as entidades, não é? Estão sujeitas à apresentação da DCTF, né? A rigor, o texto do artigo diz: deverão apresentar a DCTF de uma forma centralizada pela matriz, as pessoas jurídicas de direito privado em geral, inclusive as equiparadas, as imunes e as isentas, de forma centralizada pela matriz. Então, isso cabe a todas. O que vai diferenciar, claro que fica de fora as empresas do Simples Nacional, né? Essas ainda não têm a obrigatoriedade. Mas, se tratando das demais, se elas se encontrarem na condição de inativas ou sem movimento, vão ter que apresentar a DCTF de janeiro, certo? Qual é a vigência? Por que dessa vigência? Na verdade, acontece que a obrigatoriedade se deu a partir do mês de janeiro, nós estamos em julho, não é? Então, o vencimento normal da DCTF é até o 15º dia útil do 2º mês subsequente, não é? Em se tratando do mês de janeiro de 2016, esse prazo foi prorrogado. A rigor ela estaria em atraso, mas foi prorrogado para o 15º dia útil de julho, agora, até o dia 21, não é? Então, deverá ser apresentada essa DCTF de janeiro de 2016. Obviamente que nos próximos anos, o vencimento, a data de entrega da DCTF de janeiro vai ser dentro do prazo normal, que seria até o 15º dia útil do mês de março, né? Que é o 2º mês subsequente, certo? Então, como eu falei, essa vigência, esse prazo foi dilatado aí para essa obrigatoriedade de janeiro, não é? A redação diz, da instrução normativa é um pouco precária, ela diz que estariam sujeitas a esse prazo as empresas inativas. Só que lá no artigo 2º da instrução normativa, na abertura da instrução normativa, diz que estão obrigadas à entrega as inativas e sem movimento. Então, quer dizer, esse prazo estabelecido no artigo 10º-A, eles devem, por analogia, servir para as duas, certo? Saiu também uma instrução por parte da Receita Federal dispensando qualquer multa, não é? Para as empresas inativas. Porque, na realidade, o que acontece? Se a empresa estava inativa em 2015, ela apresentou a DSPJ em 2016. Então, a Receita já tem a informação de que a empresa está inativa. Portanto, autorizou ou dispensou qualquer multa gerada para a empresa nesta condição. Bem como também a dispensa de apresentar a declaração com certificação digital, certo? Então, as empresas inativas não precisariam
apresentar a DCTF com o certificado digital, ou seja, não precisa agora correr para fazer o certificado, porque até então não foi exigido e não vai ser exigido também para esse fim. Agora, as empresas sem movimento, a rigor, terão que apresentar dentro do programa normal. Consequentemente, entendemos que com o certificado digital, com a assinatura digital, certo? E não tendo nenhuma dispensa na redação de multas. Mas acreditamos que na sequência a Receita, se qualquer multa gerada, vai ser, obviamente, cancelada, porque não faz sentido, não é? Se colocar uma exigência e depois cobrar multa. Não é? Então, pessoal, em resumo, é isso. Esta nova regra tem gerado bastante dúvida, as pessoas estão. Os escritórios contábeis, que têm várias empresas inativas, ou principalmente entidades também, que até então tinham um rol de obrigações acessórias um pouco mais restrito, não é? Não estão dispensadas dessa obrigatoriedade também, então vale para todas. Então, o prazo já está se extinguindo, não é? O vídeo tem essa intenção de salientar essa obrigatoriedade já para a semana que vem, né? Até quinta-feira da semana que vem. Então, temos aí uma semana, praticamente, para cumprir essa obrigação. Certo, pessoal? Qualquer dúvida, estamos à disposição. Obrigada.